vamos agradecendo a presença de quem está conosco. Vamos aguardando, né, dando mais alguns minutinhos, para ver se mais pessoas estarão conosco. E aí a gente já vai ao Congresso. Esse foi o primeiro PowerPoint que a gente apresentou, que é Prece à Divina Mãe. É a prece que... Boa tarde para todos vocês. Estamos felizes de ver o som da minha fala ou o som da apresentação, Maria Helena? Ok. Imagino que todos os demais que eu vim falando estão ouvindo bem, né? Porque ninguém ainda tinha falado nada, é porque deve estar ok, né? Estamos supondo que sim. Aí já com a... É porque a Neia estava tentando pôr com o som do PowerPoint, mas a gente teve dificuldade com o som do PowerPoint, mas sí. Acho que só falando fica tranquilo, né? Namaste. Namastê. Aquí estoy. Namaste. No, Seja... recién estoy entrando, recién. Fico feliz de ver você, Nélia. Amanhã estaremos na sua prática. Gracias, gracias, Telma. Igualmente yo contigo. Vamos a escucharte hoy día. Muchas gracias. Felicidades. Ya, todavía no comienzas, ¿no? Vai começar agora. Ya. Esperando dar o horário certinho, né? Porque aí a gente já faz a invocação. Vamos, ao início, fazer uma curtinha meditação após a invocação, porque às vezes tem alguém ainda chegando, vem alguém chegando e a gente já está na meditação, e aí as pessoas acabam de se ambientar, né, com essa curta meditação que a gente vai fazer ao início, tá? Boa tarde aos que estão chegando. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, muito boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos para mais essa palestra, que é a que fecha a parte de palestras do Congresso. E amanhã temos um encerramento com a meditação prática da saúde. E prática da saúde, a seguir teremos as perguntas e respostas, e depois o encerramento, tá? O encerramento da prática. Então, acho que eu já vou me apresentando para aqueles que já estão aqui conosco, fazendo a apresentação. Eu sou Thelma Jabali Barreto, de Ribeirão Preto. Acham
Subramaniananda, e sou Nanadata deste ashram. Esse ashram foi começado, né, pelo Nanadata Sérgio Barreto, de quem eu tenho a felicidade e a responsabilidade de ser filha também, né? E fui consagrada, embora tenha conhecido, né? Eu gosto de falar isso porque o conhecimento da Shuddha Dharma, o iniciar na Shuddha Dharma se deu, obviamente, pela presença do Barreto, né? Que tivemos contato através do ashram que participamos, né? Então, nosso início na Shuddha Dharma foi através do ashram, que eu tive a felicidade, por conta das minhas condições familiares, de conhecer a Sri Vajra, e também conhecemos o Sri Janardana em sua primeira vinda que esteve aqui, aliás, primeira não, única vinda que esteve aqui, o Sri Janardana foi em outubro de 65, a gente teve a felicidade de conhecer o Sri Janardana. E o Sri Vajra, a primeira vez, foi nessa vinda, foi nesse outubro de 65, mas ele veio muitas outras vezes, né? Dizia o Barreto que 18, eu não tenho essa segurança, mas ele falava que ele teria vindo, e todas as vezes que veio ao Brasil, ele esteve hospedado na casa dos meus pais, como eu era na vinda de Sri Janardana, que foi a primeira, eu era criança, né? E depois as de Sri Vajra, da adolescência até o fecho dele, a gente já era membro da Shuddha Dharma, e aí pudemos usufruir muito da sua presença, ver as suas falas que aconteciam nos almoços, nos lanches, nos cafés da manhã, e era sempre maravilhoso, né, conviver com ele ali, né? Tivemos essa felicidade, e esta que eu julgo uma responsabilidade, né? Porque aquilo que a gente ouve falar e é fato, né? Quando a gente está perto de algum conhecimento, né, a gente se torna mais responsável, né? E é claro que depende do que eu absorvo desse conhecimento, né? E, de qualquer forma, é uma responsabilidade ter tido acesso a isso, né? Desde muito jovem, né, adolescente mesmo, a gente já tomou contato. E a consagração, a minha consagração, de fato, né, quem me consagrou como membro em setembro de 74 foi Sri Vajra, assim como a prática da a única consagração que Sri Vajra fez no Brasil, que foi de Nanadatas e emissários, que foi em julho de 81, 5 de julho de 81, como eu fui consagrada nesse evento que ele veio com o Sri Anantran, Soubala, a gente foi consagrado, foi quando eu fui consagrada emissária da Shuddha Dharma, que foi em 81. E a consagração como Nanadata já foi em 93, 5 de dezembro de 93, e desde lá a gente vem exercendo essas funções, não só como membro, mas principalmente, né, como membro que busca experimentar aquilo que ali conhecemos, né, mas como membro que, além de tudo, acabou abraçando essa responsabilidade como instrutora também aqui do ashram, tá? Então, essa é a nossa apresentação, né? Eu tenho uma formação, que eu não trabalho mais nela, mas acho que só isso basta, né? Eu tenho que me apresentar aqui na condição que eu estou palestrando, né? E é isso que a gente queria propor. Agora, como já tem um número de pessoas aqui, eu acho que eu já vou fazer a nossa invocação, eu peço para que vocês se posicionem numa atitude já receptiva, que eu vou fazer a invocação em uns 5 minutinhos de prática para aqueles que já estão conosco, para a gente se sintonizar no que a gente vai colocar na nossa fala e nas ideias que a gente vai propor aqui para a reflexão, e que foi por onde a gente achou
importante abordar aqui, tá bom? No tema que vai ser a jornada do discípulo da disciplina rendição, tá? Vamos, então, fechar os olhos. Com os olhos fechados, respirando com paz, suavemente, harmonizando-nos. Vamos trazendo a atenção para o que aqui fazemos, entregues a esse tempo de aprendizado, de comunhão com as energias de Shri Yoga Devi. E vamos fazer um mantra direcionado a essa Mãe Divina, abrindo todo o nosso ser, o coração em Shri Yoga Devi. Upasi Shuddha Vinganam Shuddha Jyoti Swarupinam Shuddha Sattva Mandalastam Ishvaram Tam Sanatanam Yoga Devi Mahadevi Sarva Shakti Swarupini Prapade Loka Kinkariya Shidaye Brahma Bhutidam. Eu faço um santuário do meu coração ao Senhor de tudo, eterno e absoluto, de pura inteligência, em forma de luz pura, existindo na esfera das qualidades igualmente puras, para a realização da ação universal. Eu me entrego a Shri Yoga Devi, a Suprema Deusa, personificação da Atma Shakti, a doadora da graça espiritual. Respirando com paz, suavemente. Coloquemos as mãos, descansando sobre as pernas, com o corpo em repouso, respirando suave naturalmente, harmonizando-nos. Respirando com paz, respirando, sentindo que a cada inspiração atraímos e recebemos Brahma Shakti, energia divina. Respirando com paz, soltamos músculos, nervos, veias, artérias, trazendo a atenção para o que aqui fazemos, soltando tensões do corpo físico, soltando preocupações do corpo mental. Entregues ao que aqui fazemos, pensando com amor que todas as coisas e seres superiores ou inferiores, surgiram dentro do Espírito Universal, cuja vida
a tudo e a todos compenetra, em ordem constante e vida eterna. Respirando suave, naturalmente, com paz, suavemente. Sentimos que surgimos todos desta única vida. Respirando com paz, suave, naturalmente. Respiramos, pensando pensa-se com amor, com o coração. Todas as coisas e seres superiores ou inferiores, e o cosmo infinito participam da mesma e única vida, formando nos espaços infinitos um só corpo cósmico. Unificados por este bhavana, esta prática unitiva, damos agora início à nossa explanação. Voltemos pouco a pouco, trazendo a atenção para as coisas ao nosso redor, mantendo essa consciência que somos todos centelhas divinas dentro deste corpo cósmico. Vamos agora dar início à nossa fala, e essa nossa fala sobre esse tema, primeiro falar um pouco do que seria o Dasa, né, que é a palavra que já aparece aí, que muitos de vocês obviamente conhecem, tem várias pessoas aqui que são membros, já são aqueles que se exercitam em se tornar verdadeiros Dasas, né? Ela significa, Dasa, é servidor e é a primeira categoria de discípulo de membro da Shuddha Dharma. Quando a gente ingressa na Shuddha Dharma Mandalam, a gente recebe esse título, né, mesmo ainda nem estando necessariamente qualificados, né, para ser verdadeiramente levar o título, mas realmente é a primeira das condições. E o Srivastava, em sua incrível humildade, até o fim de sua vida mesmo, já tendo, todos nós deduzimos que ele tenha acessado outros graus, né, das categorias de discípulo da Shuddha Dharma, ele continuou até o final de sua vida se assinando como Vajra Yogidasa, né, e tem mais 3 patamares acima, né, que é o Tirtha, o Brahma e o Ananda. E o Ananda é quando a pessoa chega àqueles graus de... que no caso da Shuddha Dharma, só o Subramania
que acessou, né, que a gente sabe, esse patamar como discípulo, né, que é viver já num outro nível de plenitude, né, Ananda é bem-aventurança, né, e a pessoa verdadeiramente experimentar isso, né. Então, isso era o que a gente rapidamente queria falar. Agora, a gente vai começar a descrever o que é a rendição, as definições do que seria disciplina e da rendição, e essas que a gente colocou aqui, primeira, né, elas são aquelas que a gente costuma tirar do próprio dicionário, né, então, essas são as definições que a gente vê aí, né, e fala do que? Respeito, obediência, acatamento, método e constância, e a gente sabe que vai trabalhar sobre isso, né, e como que isso, né, ou você ter esse cuidado, né, diante daquilo que você, como discípulo, como iniciante na Shuddha Dharma, quais são os hábitos, qual é a disciplina, qual é o posicionamento que a gente vai começar a buscar ter para chegar àquilo que é a rendição, como a gente entende, né, parte do processo da evolução da gente como discípulo, né? Então, precisa se construir uma disciplina, né, se posicionar diante disso, e aí começa toda uma trajetória da gente, né? Essa disciplina é que vai levar, né, também, né, ela vai ser trabalhada continuamente, e ela vai, por fim, levar a nossa rendição, que são infinitos os graus de disciplina que a gente vai acessando ao longo da jornada, né, e infinitos graus de rendição também. Isso é parte da jornada, né. Agora, uma coisa é que capacita a gente a ir para isso. E aí, a gente vai começar esmiuçando um pouco o que seja, né, o que sejam essas duas colocações aí, né, que são tema da nossa fala, né, que é da disciplina até a rendição, e aí a gente vai já agora passar para a primeira outra colocação, que é que hábitos, né? O que será que a gente tem que fazer para começar a desenvolver a disciplina, né? E normalmente, né, da trajetória, né, que se sabe, que se conhece, que tem a ver, claro que tudo que a gente está falando está apoiado no conhecimento que a Shuddha Dharma propicia, né, nas informações que são trazidas via essa escola de autoconhecimento e autorrealização. E, normalmente, para a gente implementar um novo hábito, essas coisas quase que sempre são parte da trajetória. Então, a gente aí elencou algumas coisas, mas é claro que cada um de vocês pode ainda ter outras coisas que vocês possam já ter experimentado, convivido com gente que teve que ter, enfim, é parte do processo, né, porque cada um sabe como que você se organizou para construir uma disciplina, né, especialmente, estamos falando, é claro, a disciplina de um dasa, né, de uma pessoa que está ingressando numa escola que tem a predisposição, que é essa da Shuddha Dharma Mandala, né, de levar. É uma disciplina para levar a rendição, que significa o quê? Se render ao divino que está dentro de nós, se render à vida nesse conceito do que o divino propicia, né? Então, essa é a disciplina que a gente está colocando aqui, né? Mas, normalmente, para você adquirir um novo hábito, quase sempre você passa por isso que a gente colocou aí, que é pela dor. Então, uma pessoa, quando está numa situação de dor, de sofrimento, muito delicada, ela fala assim, me dá qualquer remédio que eu vou fazer, que eu vou usar, que eu vou buscar, que eu vou
é como se fosse assim, me tira dessa coisa delicada. Não quero, né? Eu não sou masoquista para ficar lidando com a dor e tranquilo, né? Então, o que você vai buscar? O primeiro grande processo é você ir pela dor, é a primeira coisa, né? Então, eu tenho que criar. Então, às vezes, quando a gente até vê, quando a gente está doente, né? Então, eu preciso tomar o remédio, os horários, aquela disciplina, aquela austeridade, aquele exercício, ou aquele olhar, ou ficar quieto, ou ficar na cama, ou fazer aquilo, mas você vai fazer qualquer coisa para sair da dor, né? Então, você cria hábito, né? Hoje mesmo, tem uma série de situações que a gente está, que as pessoas que estão realmente, não é o caso da gente, porque aqui estamos supondo que todos que aqui estão bem fisicamente, né? Mas as pessoas que estão vivendo isso do outro lado, né? Assim, que não estão bem, que foram acometidas pelo que aí está, certamente elas têm um outro tipo de funcionamento com a vida. E o que levou? A dor, né? Uma situação muito difícil, a pessoa vai implementar qualquer coisa que seja traçada, ela vai fazer. A segunda é a necessidade, que aí eu acho que se a gente for falar do momento hoje, nós que estamos, vamos dizer assim, bem, né, que estamos aqui no conforto de uma live num momento desse, tem necessidades. E as necessidades são o quê? Hábitos, né? Criamos alguns hábitos, criamos alguns tipos de posicionamento. Por quê? Porque existe uma necessidade disso. A gente está tendo que ter por um mecanismo até de proteção, né? De estar bem e até talvez pelo outro também. Então, uma necessidade também leva a hábitos, né? E aí, com relação ao primeiro, até é muito comum a gente falar assim, a pessoa quando está muito doente, ela não esquece o horário do remédio, ela não esquece o horário que ela tem que fazer isso ou aquilo. Quando ela começa a esquecer, é porque ela já está bem. Ela começou a melhorar. Então, aí ela já começa a esquecer, porque aí, assim, eu já não estou na dor, então eu não estou movido daquela forma, né? E na necessidade, é assim, eu tenho que estar atento, né? Porque o momento pede isso, né? Algo muito inspirador também costuma levar a gente a adquirir hábito, né? Hábito novo. Então, eu sei que aquilo, né, eu vi alguém, eu fiquei sabendo, eu li num livro, eu tenho uma informação de que aquilo pode me propiciar benefício, me trazer conforto, me trazer ganho, né? Então, eu também crio um novo hábito. Aquilo lá pode me trazer harmonia, pode me trazer saúde, me trazer paz, me trazer ao conhecer o divino dentro de mim, eu também, por essa inspiração que um livro me trouxe, uma pessoa que eu conheço, uma situação que eu aprendi, isso me leva também a querer construir um novo hábito. Não, isso deve ser bom, né? Então, aí você também constrói um novo hábito, né? E também tem o exemplo negativo, que às vezes faz você, assim, falar, nossa, presta atenção. Quando você vê alguém, ao contrário do inspirador, fazendo uma coisa que acontece de uma pessoa para com você, ou que você assistiu fora de você, entre duas pessoas, ou numa circunstância, e você olha aquilo e fala, gente do céu, que coisa feia. Eu não gostaria jamais de me colocar daquele jeito, de ter um posicionamento daquele. Então, quando você faz isso dessa forma, é o exemplo negativo, você fala assim, presta atenção para não fazer isso, e você fica atento. Então, como a gente está falando aí no final dessa lâmina que a gente está lendo agora, né, tô trazendo para vocês como sugestão de reflexão, tem vias agradáveis, convidativas, e aquelas que são, às vezes, agradáveis e convidativas, mas também por provocação difícil. E aquela que é só uma provocação difícil, que fala assim, presta atenção, né? E elas vão fazer o quê? Esses processos que são indutores do próprio mecanismo aí, né? Então, aí, para implementar, nós vamos para a próxima parte do nosso convite aqui. Para implementar um novo hábito, né? Normalmente, a primeira coisa que você faz, ou por necessidade, ou por dor, ou porque assistiu algo bonito ou algo muito feio. O que é você fazer? Sair do piloto automático.
que isso é fundamental, e é o começo do processo que faz você falar assim, eu preciso fazer isso. Eu preciso, né, trazer essa novidade para a minha vida, né? Trazer essa situação para a minha vida, né? Realmente adquirir esse posicionamento que eu imagino que vai me trazer harmonia, paz, ou me tirar de uma coisa que eu estou achando que é muito feia, muito delicada, e eu tenho que fazer. Então, esse insight, esse desconforto, ou esse ponto de saturação. Tipo assim, continuar vivendo do jeito que está muito difícil, muito complicado, está muito, vamos dizer assim, de uma certa forma, é um certo desconforto, não com aquela cara de uma dor que eu não tenho saído, não, mas eu estou com algo, né, que está me tirando o conforto. Não dá para continuar igual do jeito que vem sendo. Então, esse primeiro processo aí é um insight, é um desconforto, é um ponto de saturação, mas que você tem que fazer o quê? Manter aceso, igual está falando aí. Que é aquele entusiasmo, ou é aquela situação que fez você cair a ficha, se dar conta, né? Olhar para aquilo e falar, olha, depois que eu soube isso, que eu me dei conta disso, não tem como eu ficar tranquila. Então, você tem que manter o entusiasmo que fez você cair a ficha, né? Você tem que manter aquela chama, né? Aquele entusiasmo que é o quê? Tem entusiasmo para fazer uma coisa, eu estou cheio de Deus, né? Eu estou muito movido para aquilo. Então, esse é o entusiasmo que a gente não pode deixar, vamos dizer assim, tirar isso, né, do processo que está me levando a esse posicionamento, né? Que é exatamente essa questão aí da manter a chama acesa, né? Esse entusiasmo produtor daquilo que você se deu conta, né? Então, esse entusiasmo é parte do processo, né? E, com isso, então, quando eu vou fazer assim, por exemplo, um novo hábito do Dasa, que é uma disciplina para ser implementada na nossa agenda, na nossa rotina, no nosso cotidiano. Uma coisa é a meditação. E não é a meditação só aquela que eu faço lá no Ashram. É realmente absorver esse hábito da meditação, né? Deixar ele ali, né? Pôr ele na minha agenda como as demais coisas que eu ponho. Eu costumo falar que a gente tem hábito de almoçar todo dia, café da manhã todo dia, dormir todo dia, tomar banho todo dia, tem um monte de hábito, cada um com o seu trabalho, com a sua função, com a sua responsabilidade, tem uma quantidade de hábitos também. Tem uma quantidade de coisas que estão na nossa agenda. Para eu introduzir um novo hábito, eu vou ter que olhar e falar, então, que horário? Qual é o tempo? Como que eu vou fazer? Em que contexto que eu vou colocar isso? Então, eu tenho que fazer o quê? Deixar alguma coisa, né? Ou pôr no lugar de algum jeito, para que isso comece a acontecer, eu vou ter que parar e pensar. Então, tudo isso tem a ver com aquele sair do piloto automático. E ali eu coloco saindo do piloto automático e vícios, porque essa questão de sair dos vícios, a gente tem uma tendência, por tamas, por inércia, de continuar do jeito que a gente vem vindo, né? E aí, para colocar uma coisa nova, o que eu tenho que transmutar, negociar, o que eu tenho que olhar e falar assim, que horário, então, que eu vou pôr isso? Em que lugar que vai caber isso? Que é exatamente esse transmutar, trocar, transformar e, às vezes, até tirar. Porque, às vezes, alguma das coisas que estão na minha agenda, você vai olhar e vai falar assim, gente, mas isso é completamente oposto, desse hábito que eu estou querendo introduzir. Esse tipo de posicionamento contradiz esse hábito. Então, todas essas coisas fazem o quê? Você saindo do vício, do piloto automático, daquilo que eu fazia sem me dar conta, e agora com
com esta percepção e novo olhar, que esse insight, esse desconforto, ou esse ponto de saturação, não dá mais para continuar vivendo desse jeito. Esse outro posicionamento é que vai fazer eu passar por essas coisas todas aí. O que eu vou tirar e o que eu vou incluir, o que eu vou trocar, o que eu vou ter que deixar de lado, né? Para incluir essa novidade, que, entendo, agora faz parte do processo. E se eu entendo que isso faz parte do processo, eu tenho que ter cintura, habilidade, competência e usar meu conhecimento, esse entusiasmo e toda uma sequência que a gente vai ver em seguida. Mas antes até de ir em seguida, o que você vai começar a construir ali? Que é exatamente isso que a gente está colocando aí bem no fim. Porque aí eu vou começar a sair do vicioso para o virtuoso, que é parte do que a gente vai falar aqui hoje. E sair do vicioso para o virtuoso, aí muita gente pode olhar e falar assim, mas eu não tenho vício, Thelma. Eu não tenho nada, eu não fumo, não bebo, não jogo, não faço nada dessas coisas que são taxadas, entre aspas, como vício. Mas isso não é só isso que é vício. Da perspectiva de uma pessoa que está comprometida com a autorrealização, tudo aquilo que eu faço, sem prestar atenção, a hora que eu vi, eu já tinha feito, e depois eu olho e falo, nossa, isso contradiz o que eu estou investindo, o que eu estou falando que eu quero viver. Isso contradiz. Isso não tem a ver com aquela que falou assim, agora eu vou começar a fazer isso. Agora eu estou envolvida com a minha autorrealização. Agora, o divino, a centelha que está dentro de mim, ela tem que ser experimentada de outra forma. Então, esse processo, né, esse automático que eu vinha vivendo, essa forma que eu vinha vivendo, que agora eu descobri que tem um jeito de eu me educar para isso, tem uma disciplina, é exatamente isso que a gente quer falar aqui para vocês. E essa disciplina que a gente está falando aqui, a gente acha muito comum, por exemplo, a pessoa vai entrar numa empresa. Quando você entra numa empresa, primeiro você tem que chegar com o seu currículo, ou com a sua competência, ou com a sua trajetória. E a gente acha absolutamente normal a pessoa falar assim, olha, aqui você vai ter que entrar a tal hora, apresentar tais compromissos, ter essas metas, ou esses posicionamentos, ou se adequar para cumprir essa função, e a gente acha normal a gente aprender tudo aquilo, por quê? Porque isso é uma coisa que o mundo propõe e está certinho, não é? Por que a gente sai sabendo disso, funcionando com isso? Isso é parte do mundo que a gente funciona. É normal, para eu querer chegar naquele cargo, naquela função, eu tenho que ter essa formação, eu tenho que ter essa habilidade, eu tenho que ter esse conhecimento, eu tenho que ter esse tipo de inteligência emocional, que é uma coisa hoje muito cobrada para todas as funções na vida, muito cobrada, né? Agora, por que na nossa cabeça, e esse é que é o ponto que a gente quer mostrar aí para vocês, aonde que está que para chegar à autorrealização, é como se assim, todo dia eu faço uma oração, ou eu entro naquela religião, naquela escola de autorrealização, eu vou fazer parte daquela Raja Yoga, e só por eu fazer parte daquilo, eu vou entrar na aura daquilo, e de repente eu vou me habilitar para aquilo. De repente, eu vou começar a ter disciplinas que vão me levar a essa rendição. Então, esse é o posicionamento que você começa a sair daquilo que a gente falou ali atrás, do vicioso, e começa a ir para o virtuoso. Por quê? Porque eu me dou conta que tem um caminho, tem não só um caminho, tem uma tarefa, tem uma sequência, tem um cumprir de coisas aqui. Esse é o posicionamento que começa a se dar conta numa escola como a Shuddha Dharma. Não é simplesmente eu estudar, ou eu li, ou eu simpatizei com aquilo, e de repente aquilo começa a acontecer naturalmente na minha vida, não é? Então,
O que diferencia isso é uma coisa já muito forte na Shuddha Dharma, que fala do quê? Eu vou ter que sair do piloto automático. E para construir essa rendição, primeira disciplina que vai me levar à rendição, eu tenho que também criar essas formações dentro de mim. E esse criar essas formações tem a ver com a sequência que a gente vai passar aqui. Então, agora, vamos ver o que essa escola de autorrealização fala. Isso aqui que a gente já colocou, tá aqui, olha. Eu vou ter que aprender, eu vou ter que estudar, eu vou ter que ler, eu vou ter que ver como é que é, qual que é o beabá, qual que é a tarefa que eu vou ter que fazer, qual que é o que essa escola vai me ensinar para que eu possa experimentar tudo aquilo que ela está falando que ela vai me oferecer. Quando você entra numa empresa, ela vai me oferecer isso, 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 vou receber isso, isso, isso por aquilo que eu vou fazer ali. Aí são os retornos que eu tenho desse investimento. Igual é numa escola de autorrealização. Eu vou precisar de estar me posicionando com ela para que ela me dê os retornos que a gente está literalmente aqui também acessando, querendo conquistar e contribuir com aquilo. Então, são esses 4 dharmas aí que a gente colocou aí. Então, o primeiro está ali, na sequência, bem em português, aprendizado e conhecimento. Eu vou ter que aprender. Como que ela fala que eu vou poder viver a rendição? Qual que é o caminho que eu vou experimentar isso? Então, aprendizado. O segundo, manter o meu envolvimento e a minha dedicação. Não por acaso, aquele capítulo do Bhagavad Gita que a gente citou, ele é o 8º capítulo, que é o primeiro dos capítulos do Bhakti Shatika, ou seja, a parte que envolve a devoção, o envolvimento, a dedicação, porque eu não posso também ler todo dia simplesmente o Bhagavad Gita e achar que, de repente, tudo aquilo que eu li, eu vivo, eu experimento. Por quê? Porque aí eu vou ter que fazer a jornada. Primeiro, aprender. Segundo, manter a dedicação e o envolvimento com isso. Isso daí eu vou levar para a minha ação. Quando eu levo para a minha ação, eu começo a ter resultado. Se eu levar tudo isso, eu mudei isso, aprendi isso, pus o meu coração nisso, tirou da cabeça, trouxe para o sentimento, e não tem nenhum aprendizado que é absorvido se você não mobilizar o sentimento da pessoa. Se você não envolver a pessoa, não encantar a pessoa, não puser essa outra parte do processo que nós somos parte. Nós somos corpo, emoções, mente, e nós somos também os outros corpos que são mais subjetivos ainda. Os nossos corpos mais subjetivos são de intuição e o corpo também depois de Ananda. Agora, tudo isso passa por essa sequência. Então, eu vou aprender, mobilizar meu sentimento e começar a agir com ele. Quando eu começo a agir com ele, ele tem que começar a fazer o quê? Quando eu levo isso para a minha vida, isso realmente é trazido para a minha ação, aí eu começo a viver a outra parte, que é o início dos resultados, que é yoga. E não existe fazer Shuddha Dharma, nem fazer yoga nenhuma, sem essa experiência. Eu posso ler todos os livros sagrados, fazer parte de todas as religiões, eu nunca vou realizar a minha rendição simplesmente com leitura. Yoga é experimentação, é vivência, é você sair do espectador, que é exatamente o que a gente vai começar a falar aqui agora. Então, essa outra parte aí, ela é o quê? Levar você para primeiros resultados. Aquilo que era um início, que era um adestramento, criar espaço na minha vida, organizar, né, me pôr dentro do processo, né? Quando eu começo a me pôr dentro do processo, eu estou saindo do mecanismo viciado
Eu mobilizei o meu critério, que é por onde começa. A gente sempre começa, e todo o processo evolutivo, até do planeta, como da nossa história. Começa o quê? Aquilo que a gente aprende, sabe, a primeira sacada, o primeiro insight, é o quê? Uma ideia, um conceito, tudo surge dali. Depois que surge dali, é que eu vou fazer aquilo baixar para o nosso plano real, concreto, tirar dessa coisa conceitual e trazer para a nossa realidade aqui. Esse processo é fundamental. E aí, como que isso vai funcionar? Para eu começar a perceber isso, eu comecei, né, a ter resposta, resultado. Não existe falar que eu vivo o Shuddha Dharma e eu não medito. Eu vou em todos os estudos, mas eu não acho espaço para um tempo para meditar. E não é só no Asha também, mas é também você colocar isso na sua vida. Então, aquilo que você começa a ter resposta, ninguém pode falar assim, isso aí não funciona. Isso aí não dá. Não te leva a lugar nenhum. Sabe por quê? Porque aí você parou de ser uma pessoa que está falando aquilo que os outros falam nos livros, nas teorias, nas escrituras, e você sabe que aquilo funciona, porque está funcionando em você. Então, aquilo que no início é um adestramento, é alguma coisa que eu me trago, assim, olha, você já sabe que é isso. Inclusive, quando você já sabe e você contradiz isso, o que você faz? Você começa a ficar desconfortável quando você, sabendo que aquilo é errado, você está fazendo. Por quê? A sua consciência mexe, né? Não precisa ninguém de fora te apontar. Isso é com você. E esse é o processo, né? Com a sua liberdade de ser. Então, aí, nesse processo evolutivo, você vai começar essa sequência da perspectiva de Brahma Samhita. O que é essa perspectiva de Brahma Samhita? Eterna aproximação de Deus. Nós vamos viver N disciplinas e vamos viver N formas de rendição. E esse processo de disciplinas e rendições, como que elas vão acontecendo? Elas vão sendo introduzidos hábitos, eu vou tendo resultado com eles, e daqui para ali eu vou ver que ele também precisa ser repensado, porque você foi acessando outros patamares, e os outros patamares vão ininterruptamente, num ciclo contínuo, fazer você fazer o que está aí na sequência, que é igualmente o processo do planeta, do processo cósmico de toda a vida e da minha vida, individualmente, né? E aí, como que isso acontece? Eu vou eternamente começar, eternamente manter, e eternamente também eu vou jogar fora, deletar, transformar, aquilo deixou de ser importante. Então, quando começa, é uma disciplina com cara de eu preciso prestar atenção nisso. Depois aquilo virou natural. Eu não preciso ficar prestando atenção naquilo, porque isso já acontece. Isso já é parte do meu processo. Isso já está introduzido, já virou natural. E desde o momento que virou natural, eu posso agora tratar isso de uma outra perspectiva, né? Então, esse processo é contínuo, desde para você se tornar um dasa básico, né? Às vezes tem pessoas que chegam na Shuddha Dharma e ela já tem um monte de disciplina, porque ela já vem de uma uma forma de fazer com a vida que ela já é por si organizada diante de uma série de coisas. Às vezes sim, às vezes não. Então, tudo isso é ferramenta oferecida pela Shuddha Dharma Mandala, né? Então, aí tem o critério, o pensamento, o posicionamento que me pôs em alerta diante de tudo isso. Esse beabá, que é um beabá, mas que não é
nem de longe alguma coisa para ser deletada, para ser esquecida, porque a todo momento, a hora que aquilo já foi implementado, já se tornou natural na sua história, já está ali introduzido, já ficou tranquilo, eu já não preciso prestar atenção, porque eu já absorvi, eu já assimilei aquilo, eu não preciso mais com aquilo. Mas aí, daqui a pouquinho, ali na frente, aquilo virou assim, já está na preservação, daquelas 3 sequências que a gente acabou de falar. Então, primeiro eu vou introduzir. Aí eu tenho um monte de exercício, como de Brahma, um monte de exercício de Brahma. Depois eu vou ter um monte de exercício de preservação, para manter aquilo, para não esmorecer, para não deixar de lado, para não perder o fluxo, para aquilo que foi introduzido ser mantido. Então, é um movimento de Vishnu. E depois, na sequência, eu vou fazer o movimento de Shiva. Quando? Quando aquilo que já também eu fiz um esforço para que entrasse, que fosse introduzido, quando aquilo que eu fiz esse esforço para ser introduzido, ali na frente eu começo a perceber que aquilo também já está no vício. Eu já estou fazendo aquilo de uma maneira que eu me dei conta que também já não está confortável. Aí o que eu vou ter que fazer? Repensar aquele hábito, reorganizar aquela atitude, de uma perspectiva mais sutil. Mais sutil. Então, aí é um outro processo de criar um outro, né? Sutilizar aquele inicial, trazer ele para um patamar que está mais adequado com aquilo que hoje já faz parte. Né? Aquilo hoje, não preciso me preocupar, isso já está aqui. Só que eu também percebo que tem outros passos para dar, e outros passos para dar eu vou ter que continuar na jornada. Talvez repensar o jeito que aquilo foi estruturado e reorganizar o formato novo. Então, essa é a sequência que a gente vai fazer. Nessa sequência aí, o que a Shuddha Dharma de pronto apresenta para a gente? Desde o começo, para você começar a olhar com a grandiosidade que a Shuddha Dharma propõe, né, de uma escola de vida que ela vai introduzir esses 3 aforismos. Esses 3 aforismos, que são os Mahavakyas, são o quê? Grandes verdades, que elas são frases absolutamente sintéticas, mas que, como diz Sri Janardana, se você não introduzir isso numa escola, como é a Shuddha Dharma Mandala, ali na frente você vai se dar conta que você vai esbarrar naquilo que de alguma forma já me levou à saturação. Porque você vai estar em outro grau, vamos dizer assim, de ilusão, de Maya não no sentido que não seja uma coisa que não existe, mas de uma coisa que eu estou vendo que ela, em alguma coisa ali, ela embasbacou. Ela não está adequando. Então, aí, o que acontece? Você volta e revê. Esses 3 aforismos, eles têm que ser farol durante toda a trajetória. Tudo é verdadeiramente Deus, tudo é da natureza de Deus e tudo é necessário. Quando você olha para isso, com a grandiosidade que isso representa, aí você vai reorganizar de uma forma completamente muito mais transcendente e ampla. E aí, este fundamento que é esclarecedor, esse fundamento que é transformador, e que faz você começar a jornada na Shuddha Dharma, daquilo que a gente acabou de fazer 5 minutinhos no início, Bhavana. Você introduz um conceito da unidade que é muito diferente. Totalmente quebra paradigmas de forma muito reveladora, e aí sim, toda a jornada, aí como a gente está falando ali,
eles têm que estar fundamentados desde o início, por isso que aquilo que a gente colocou ali para vocês verem, porque realmente, em qualquer lugar que eu vou trabalhar, em qualquer curso que eu vou fazer, eu preciso ter aquelas coisas. Eu preciso me qualificar para aquilo, e aí eu vou ter que aprender. Eu preciso me dedicar àquilo, eu também vou ter que estar envolvida, entusiasmada, comprometida afetivamente com aquilo. Eu vou fazer aquilo começar a produzir resultado, isso para você estar numa empresa ou para você estar na sua vida de autorrealização, que é exatamente aí que a gente está colocando. É neste ponto que a gente quer que você foque agora, né? E, com o começo dos resultados, eu não preciso mais que alguém fique falando para mim, porque eu já comecei a ver resposta. Agora tem toda essa trajetória que a gente falou. Começou como uma ideia, e aí aquilo já está aqui, tomando forma, né? Criando realidade na minha vida. Agora, esse pensar das três naturezas, que é tudo é verdadeiramente Deus, tudo é da natureza de Deus e tudo é necessário, esse processo não deixa a gente cair em engano. E não deixa a gente voltar para uma dualidade que estivemos habituados a funcionar. Quase que em todos os outros mecanismos. Srivajra, ele ainda falava, e tem texto dentro da Shuddha Dharma, do próprio Subramania, tem texto do Sri Janardana, que ele fala de uma quantidade de religiões que, mesmo sendo religiões religares, o que elas fazem? Elas põem você nesse jogo em que não necessariamente tudo é verdadeiramente Deus, tudo é da natureza de Deus e tudo é necessário. Então, aí, é como se isso fosse, assim, uma quebra de paradigma dentro da gente. Por isso é tão importante, desde o início, ser conscientizado. Tudo é verdadeiramente divino, não tem nada a ver com panteísmo, que eu vou olhar com a pedra, com o meu relógio, para isso ou para aquilo, e falar é divino, com aquela cara de que eu vou flutuar aquilo. Não. Mas saber que qualquer coisa que eu olhe na minha volta, dentro de mim, não saiu de outro lugar que tenha sido fora do divino. Então, quando eu olho para as minhas imperfeições hoje, eu sei que, de alguma forma, ela tem raiz no mesmo lugar. Tanto que tem um livro do Srivajra, absolutamente de quebrar coisas, que ele chama Deus e Lúcifer, Deus e Satã. O que ele está falando? Mostrando uma outra cara para tudo aquilo que é negativo, para tudo aquilo que é dolorido, difícil, complicado. Aí você olha e fala, isso não é de Deus. Então, da onde é? Se não tem outra raiz. Da onde é? Se não tem outra raiz, se não tem outra vida, se não tem outro processo. Isso é. Entendeu? Se é de uma única fonte, não tem como ser de outra natureza, que não divina. Então, tudo que está manifestado passa por essas vibratoriedades que, começadas, estão na energia de Brahma, estruturadas, funcionando, me dando segurança, estão na energia de Vishnu, e quando eu descobri que aquilo que me trouxe até aqui, agora virou uma muleta viciadora, eu tenho que fazer a quebra também. Mas tudo foi necessário. Esse é o processo. Então, isso é muito fundamental, é muito importante. E é com isso, com esse conceito bem fundamentado, que eu vou começar a vencer esta raiz, que é da separatividade do egocentrismo. O que o Dasa é? Um servidor. Se ele é um servidor, como é que ele pode estar fundamentado no egocentrismo e na separatividade? Se nós somos todos literalmente divinos, se nós somos todos da mesma natureza do divino, e se nós entendemos que tudo absolutamente é necessário. Não tem nada que você fala, não precisava disso. Isso é na nossa percepção limitada, que não enxerga o contexto de uma percepção maior. Então, essa é a fundamentação aí. E é com ela que a gente vai construir, né? Todo o processo. Inclusive, ela fala, dentro da Shuddha Dharma, isso é uma coisa muito, muito clara,
que não tem regressão. Regressão que eu falo é no sentido de eu cair ou de eu estar vivendo uma coisa que, de repente, não corresponde. Não, eu posso estar enganada que eu estou num patamar que eu não tenho. Isso é possível. Por quê? Porque eu estou muito trabalhada, vamos dizer assim, mentalmente. Meu trabalho enorme, gigantesco, com aquilo que está no meu mental, eu posso forjar coisas incríveis. Eu posso forjar coisas incríveis. Só que elas, até onde elas estão verdadeiramente apoiadas. Eu lembro que o Srivajra falava, se referindo a uma escola que é até denominada de Raja Yoga, então uma escola que falava, se você comer muita carne, você volta para a condição anterior, ou seja, você volta a ser animal. O Srivajra falava, gente, isso é um absurdo da perspectiva da Shuladhara, não tem queda, não tem volta, não tem retorno daquilo que você acessou. Aquilo que você acessou com esta jornada dos 4 dharmas que você realmente, aquilo você conheceu. Não foi uma coisa que eu li. Né? Se vier uma pessoa hoje aqui na humanidade, ela vai olhar a gente fazendo tudo, fazendo um congresso online. Vai falar, gente, que povo evoluído que é esse? Sim, nós acessamos um monte de processo fora de nós de domínio. Mas dentro de nós ainda falta muito para a gente acessar. E não é que a gente não evoluiu. Se você voltar 200 anos atrás, um monte de coisa que eu hoje não aceitaria, rotularia como violência, era natural. Se você voltar na Idade Média, era normal, a pessoa contrariava a igreja ou o reino, ou sei lá o que, não matar. E matava em massa. E era natural. Hoje, qualquer um que faz isso, ele literalmente, ele responde por isso. E não responde só aqui, assim, ó, eu vou peitar você no meu posicionamento. Não, não tem isso. Ele simplesmente, nós já temos normas regulatórias da nossa humanidade que nós não somos iguais na Idade Média. Há 100 anos atrás, a sociedade funcionava de um jeito que hoje está totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, se vier uma pessoa como nós viemos de outro planeta, vamos para outros, e isso, o processo cósmico tem lá suas leis, e elas nunca vão deixar de funcionar da forma mais harmônica. Então, se uma pessoa que vem isso também não é possível, ela vem de um plano muito inferior ao nosso, ela está aqui, ela tem um mínimo para frequentar o nosso lugar, e a gente tem um mínimo para frequentar outros lugares. Por quê? Porque essa lei de ressonância, que é natural, isso tem a ver com o quanto da gente já experimenta desses 3 aforismos. O quanto que eu realmente estou fundamentada, que tudo é verdadeiramente divino, que tudo é verdadeiramente da natureza de Deus e que tudo verdadeiramente é necessário. Esse é o processo, entendeu? Então, este mecanismo continuado, que nós nunca estamos desamparados nisso, tanto que o Shuddha trata toda a descida avatárica, como alguma coisa que faz parte do processo. Hoje nós reverenciamos Shri Bhagavan Mitradeva, sim, mas nós sabemos que ele é, vamos dizer assim, o avatar da vez. Virão outros infinitos, como já vieram muitos atrás. Cada um deles acordou a gente para uma parte dessa realidade, tudo é verdadeiramente Deus, tudo é da natureza de Deus, tudo é necessário. Se você voltar no Moisés, como que era o voltar no Moisés? Como que era o conquistar as coisas? Era de uma forma. Aí Jesus veio e falou assim, pega esse monte, se você voltar no judaísmo, nas religiões que estavam ali antes, né? Aí como que era? Pegou, Jesus transformou tudo, de 10 mandamentos, ele falou, segue só esses 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Sintetizou, como a Shuddha Dharma sintetiza. Só que a Shuddha Dharma fundamenta isso.
E esse fundamentar que ela trouxe para nós hoje, que é a revelação da Shuddha-dharma para os dias de hoje, tem essa cara que a gente está aqui propondo. Do jeito que está aqui, em nenhum outro momento da humanidade nós tivemos acesso. Em nenhum outro momento da humanidade nós tivemos acesso. Né? Então, a Shuddha-dharma também não tem uma proposta de tipo assim, olha, nós estamos te oferecendo um céu, um paraíso, que agora nós vamos voltar a ser tão divino quanto a gente já foi. Em nenhum lugar a gente foi maior do que a gente é hoje. E o que a gente foi maior, a gente teve, sim. A gente sabe de civilizações anteriores que tinham poderes incríveis. Inclusive fizeram lá, por exemplo, se você pegar as pirâmides, como foram até hoje, a pessoa não sabe, não dá para saber como eles fizeram. Certamente foram outros conhecimentos que fizeram aquilo. O que não significa que eles eram superiores eticamente, moralmente, do que nós já conseguimos ser hoje. E a gente transita daqui para ali, né, de planeta para planeta. Enfim, essa é a parte. Quebrou-se a dualidade. Olha, então, como que a Shuddha-dharma também fala de si, como que ela, o que ela propõe. Então, ela é uma escola de autoconhecimento. Por quê? Para eu introduzir hábito, para eu repensar aquilo que está feio, que não combina mais, que eu me dei conta que não está me fazendo bem, que eu cheguei já nesse ponto de saturação, é uma parte da jornada. Para levar você a tirar isso daquilo que eu me dei conta, que é a parte negativa e feia do processo, para eu ir para o outro lado, o que eu tenho que fazer? Começar a fazer novas experiências, com uma nova didática, com uma nova disciplina, e isso tem que começar também a produzir resultado. E isso vai levar, de novo, para aquilo que a gente falou. Como ela é uma escola de autoconhecimento e autorrealização, eternamente nós vamos fazer as duas coisas. Eu vou me dar conta de coisas que não correspondem, que já cumpriram o seu papel comigo, eu vou criar outra disciplina. E aquela que me trouxe até aqui, eu abençoo, agradeço e passo. Também não vou falar, nossa, como é que eu era burro, ignorante. Não, isso fez parte da jornada, isso foi necessário. Isso foi necessário. E sendo necessário, construiu aquilo que está aqui. Todos nós, né, tem uma fala, inclusive, muito linda da Cora Coralina, que ela fala uma coisa que nós somos feitos dos retalhos das muitas pessoas com quem convivemos. É muito lindo isso. Porque não só somos feitos de todos os retalhos de com quem convivemos, como também, e além, né, de tudo aquilo que a gente passou e teve que passar, com dor, com necessidade, com sofrimento, com alegrias, com ganhos, com satisfações, mas é um conjunto de coisas que trouxe a gente aqui. E esse estado que aí você chegou, nessa didática que a Shuddha-dharma propõe, o que ela fala? Desse estado aí, de tirar a gente de uma dependência de contínuo. O tempo todo, quando eu estou com alguma dor, eu vou lá e peço para Deus, peço para a Divina Mãe, peço para o Guru, peço para o Mestre, rezo para Jesus, rezo para Buda, faço para qualquer coisa, para sair da dor. E isso tá aí. Só que aquele momento que não é mais para sair da dor, mas é por uma necessidade de acessar um outro patamar, aí você já foi para um outro lugar. E aí você começa a deixar de ser vicioso e começa a funcionar no virtuoso. Porque aí eu vou começar a funcionar a partir dessa predisposição de realmente entender que eu sou verdadeiramente divino. Eu nunca fui esquecido por Deus, eu nunca fui deletado por Deus, eu nunca fui abandonado por Deus, nunca. Em nenhum momento, em tempo algum, a gente está desamparado. Se eu sou da mesma natureza do divino, eu carrego todas essas habilidades que a gente fala do divino. Como que a gente descreve Deus? Em linhas gerais, em qualquer religião. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Aí a gente vai para a sequência. Então, essa sequência que a gente falou aí, também faz parte da didática da Shuddha-dharma. De que jeito isso faz parte da didática da Shuddha-dharma? Ela faz uma sequência em que você
vai agora começar a construir rendição. E que, normalmente, eu falo isso muito, e tem um texto que fala de uma outra forma muito mais profunda, muito mais, vamos dizer assim, uma gama de muito mais conhecimento, obviamente, que é do Sri Janardana, que é um texto que ele fala de Sannyasa e Tyaga. No texto que ele fala isso, ele fala dessa rendição negativa e da rendição positiva. A rendição negativa é essa que você faz sem ciência, sem consciência. Eu não faço parte. Ah, isso deu errado, então tem a ver. Aí aquela coisa que eu costumo falar bem assim, falo desse jeito. Quando alguma coisa dá errado, eu estou na dor de novo, o que eu falo? A culpa é do mordomo, do governo, a culpa é do pai, da mãe, é do meu karma, como se não fosse eu que tivesse. A senhora Thelma está com o som fechado. Thelma, abre o seu microfone. Aqui, ó, agora abriu. Foi? Oi. Ah, que bom. Então, vamos lá. Essa sequência, como a gente falou, ela que a gente veio vindo, é toda a sequência que aí, a partir daqui, a gente vai
lidar com essa outra perspectiva, né? Então, aí, eu vou fazer como? Essa realidade agora, ela tem que ser sustentada de uma outra perspectiva. E aquele texto que eu estava citando, do Sri Janardana, de que forma ele fala no Sri Janardana? Ele fala do que ele chama de Dushta Ahankara, que é o que? A raiz da separatividade e do egoísmo. Quando a gente funciona dessa perspectiva, a gente ainda não está vivendo aquilo que a Shuddha Dharma propõe. Então, desta perspectiva, começa com a rendição negativa. Que rendição? Aquela que, assim, eu faço tudo do meu jeito para chegar aonde eu estou buscando chegar. Quando não dá certo, eu falo, então eu vou pedir para Deus. Então agora eu vou pedir socorro. Então, essa rendição é aquela que a gente fala que não é a verdadeira, é a negativa, porque eu costumo até falar assim, é o soldado rendido. Ele não tem saída, ele não tem como fazer, ele faz pedindo para Deus, me tira desse lugar. E o me tira deste lugar é como eu vou fazer agora. E é como? Contando que Deus vai me organizar diante disso, né? Esse é o processo. Então, esta é a realidade da rendição, a primeira, que a gente já cansou de fazer. Todos nós já tivemos diante de situações em que a gente se viu fazendo isso. Eu vim fazendo, estava tudo dando certo, no seu. Agora mesmo, vocês acabaram de ver. Eu fiz tudo, organizei, procurei técnico, mexi. Aconteceu ontem, eu tive que sair, não. O sei lá o quê, o fato estranho, diferente aqui, me tirou da reunião do Sommer hoje, ontem. E hoje, aí aconteceu de novo. Então, esse processo, agora eu não posso falar assim, foi porque Deus quis. Sim, tudo é porque Deus quis. Mas só que eu não sou uma ameba inconsciente que não sabe das coisas. Eu tenho que fazer a minha parte. E eu fazer a minha parte, por quê? Porque eu já estou num processo que eu já começo a saber que eu sou divino, que eu sou igualmente da natureza de Deus. Então, eu não posso agir igual. Eu não posso funcionar igual eu funcionava com isso. Eu tenho que fazer a minha parte consciente. E aí é que eu começo a sair de um mecanismo viciado, que eu lido com as coisas com cara do que a hora que dá errado, eu vou lá e peço para Deus e Deus me põe no jogo. Deus me faz vencer aquilo, não é Deus lá fora que me faz vencer. E aí vai para a próxima sequência do que a gente propôs aí. Qual que é a próxima sequência aí? Todo o processo que a gente vai construindo de novas disciplinas e novas rendições tem a ver com esta nova perspectiva da realidade, né? Eu não sou mais uma pessoa conhecendo que eu sou da mesma natureza de Deus, eu tenho o mesmo DNA divino. Tudo que eu tenho, qualquer coisa, qualquer ser manifestado tem, com graus de consciência. Um ser humano tem mente, ele tem corpo físico, ele tem corpo emocional, ele tem corpo mental, ele tem corpo intuitivo e ele tem um corpo de Ananda. Por que eu não funciono no corpo de Ananda hoje? Porque eu ainda não acessei essa competência. Eu não acessei, eu posso acabei de sair de uma tecnologia, entrei em outra. Isso aqui é parte dessa realidade material. Agora, o ser humano que está aqui, que já evoluiu muito, você pegar a gente há 2000 anos atrás, a gente crucificou um homem como se fosse, como eu costumo brincar, era o domingo do Faustão. A gente ia para lá e aplaudia de assistir aquilo. Nós somos iguais? Não. Nós andamos e muito. E olha onde a gente já chegou. Mas isso não significa que em algum momento isso tenha sido, eu já fui de uma realidade maravilhosa e eu estou aqui pagando karma. Não! Isso é parte do processo evolutivo da nossa realidade. E é isso que tem para agora. Vamos acessar isso conscientemente. Então, essa rendição
E essa disciplina, ela vai passar por N patamares. E é isso que a gente está trabalhando aqui, né? E aí, a próxima, né? Eu não estou vendo as lâminas, porque eu aqui tenho que ficar na tela inteira do celular, né? Mas aí, o que a gente propôs aí na próxima tela é saindo do instinto básico de proteção, né? Então, essa sequência que eu construí e que eu fui construindo, dentro da Shuddha Dharma, fala assim, olha, já que você já aprendeu isso com a sua mente, com o seu critério, seu discernimento fala isso, tem fundamento. Tudo surgiu de Deus, tudo saiu de um único Deus, tudo saiu de um único corpo cósmico. Tudo isso que saiu daí, tem que ter a mesma origem, a mesma... E tudo teve uma necessidade, sejam quais tenham sido as coisas que a gente já passou, né? No processo evolutivo de almas em jornadas incríveis, né? Estamos na terceira dimensão para acessar a quinta, mas a gente brinca com a carta daqui para ali. A gente brinca com a quarta daqui para ali, não só quando a gente falece. Toda vez que a gente deita e dorme, eu estou na quarta. Isso a gente faz todas as noites. De alguma forma eu frequento essa e volto, mas eu não evoluo lá, né? Eu vou e volto. Todo mundo já conhece em meditação ou em algumas outras formas de experiência, a gente já viveu também isso. O que a gente já viveu? Aquela coisa que você está, às vezes, meditando e, de repente, você tem aquela sensação, ou assim, está quase para dormir, está no limite do sono. Sabe quando você está e você dá aquele sustão, assim? Aquela coisa, assim, você fala, gente, o que foi isso? Aí você dá aquela acordada esquisita. O que é aquilo? Eu realmente tirei a minha consciência do físico e por algum momento eu estive com ela num lugar mais sutil. E aí dá essa sensação de queda, que a gente não vive quando a gente acorda de manhã naturalmente. Você pode até fazer isso de vez em quando, com o celular tocando ou qualquer coisa para te despertar. Mas a gente vai e volta, né? E quando mortos, a gente passa um tempo lá, se reorganiza para a próxima jornada. E aí vamos. Agora, o acessar isso, na nossa conjuntura evolutiva, é por consciência. Que eu também posso fazer por droga. Se eu usar droga, por exemplo, eu também vou para outros lugares. Eu vivo uns baratos legal, que nem a moçada fala. Você vive umas coisas legais, mas que não é o que você acessou. É a química que você ingeriu que te põe nessa outra condição. Esse é o processo que a gente está falando, tá? Então, é possível você acessar patamares outros, são passíveis de ser conhecidos via droga ou via qualquer outro caminho. É possível. Só que você, quando volta, você tem que lidar com a realidade que está aqui. E aí é muito mais complicado. Então, o que a Shuddha Dharma propõe? Olha a didática de uma escola de autoconhecimento e autorrealização. Qual que é a proposta que ela vai ter? Autoconhecimento e autorrealização. Ela fala assim, então vamos aprender começando não só a ter o conceito da unidade, que tudo surgiu de uma única fonte, de uma única básica, de um único centro. Não. Vamos meditar nesse conceito, que é um conceito do Bhavana, que saiu de onde? De Bhadra, né? Ele fez, cada um de nós tem um conceito de unidade hoje, né? Agora, esse é aquele que me põe nesse patamar Shuddha, de realmente contemplar o divino com esta grandiosidade. Isso seria, né? Essa é a realidade que está proposta ali. Então, todos os seres superiores ou inferiores, tudo que você pode imaginar, até meus pensamentos complicados, o lado que eu estou agindo de forma feia, que eu mesmo não concordo, surgiu da onde? Eu precisei desses defeitos que estão aqui. Eu precisei de ser egoísta para me individualizar. Eu precisei de ter esse monte de raiz complicada para chegar no patamar evolutivo que nós chegamos hoje. Esse é o processo, né? E agora, se eu continuar com isso é daninho, é a Dharma para mim, e é onde eu tenho que fazer essa revolução. Então, a Shuddha Dharma dá a primeira. Bhavana, vamos meditar nisso. Não só conceituar no mental, na ideia, deixar isso na sua cabeça. Vamos sentir isso.
Então, medita assim no Bhavana. Passou desse processo, o que a didática Shuddha propõe? Medita em alguma realidade fora de você que tem essa harmonia toda, que você já começou a querer acessar. Saguna Dhyana. Então, eu vou meditar nos avataras, nos grandes seres, porque essas realidades que ali estão, são inspiradoras para mim. Não só inspiradora como conceito, mas eu vou me relacionar vibratoriamente com aquilo que eu posso tirar, absorver dele, me nutrir daquilo que está em Jesus, em Buda, em Yoga Deva ou Narayana. Eu vou me nutrir daquilo. Isso é a Saguna Dhyana. Na Nirguna, dentro do Shuddha Dharma, fala, o Sommer ontem aí colocou de uma forma bem, dentro de mim está essa mesma realidade, não está lá só fora naquele grande ser. Aquele grande ser, ele é um farol para mim, mas eu também tenho que experimentar isso dentro de mim. Lembra que yoga é experimentação? Como é que eu vou viver isso baseado no que eu li na vida de Jesus, de Mitradeva ou de quem quer que seja? Eu não posso viver isso. Isso não é meu, não é experiência. Para eu experimentar, eu tenho que fazer Nirguna Dhyana. Eu tenho que viver Nirguna. Dentro de mim, eu tenho que perceber essa realidade divina. E, por último, a Shuddha Dhyana. Que aí eu já nem separo. É o que está fora, é o que está dentro. É você se sentir dentro do corpo cósmico. Essa é a didática da Shuddha Dharma. Tem como negar um processo tão maravilhoso como esse? É toda uma didática, ela é muito bem apoiada, ela entende aonde nós estamos, e isso é para nosso momento. Não foi alguma coisa que assim a gente já fez a lição e já jogou fora. Não! Por que é tão difícil para a gente? Porque ainda não conhecemos, né? Essa é a realidade que está aí. E quando a gente já conhece isso, aí a gente vai para aquilo que seria a minha última tela de informação com relação à palestra, né? Que é a última de todas, aí vocês vão ver depois, que é de agradecimentos aí, né? Mas aí, o que é essa realidade? Saindo daquele antigo instinto de proteção que eu só olhava para o divino quando eu precisava dele. Eu olhava para o divino quando? Quando não deu certo, eu no meu namaskara negativo, eu falava assim, agora eu preciso ir para o colo da mãe, do pai, de quem quer que esteja, de Jesus, de Mitradeva, de Nossa Senhora, de quem eu quiser me entregar por confiança nesse divino. Esse processo é a realidade que vai estar aí. Só que aí eu não vou mais pedir esse colo, eu vou pedir eternamente, vou ter eternamente, porque eu nunca vou ser abandonada por nenhum grande ser, nem por a gente humana. Você não faz isso com uma pessoa do seu lado que está precisando, você vai fazer isso com uma... Você vai imaginar um Deus que fica feliz quando você não consegue acessar aquilo que ele mesmo criou para você usufruir. E usufruir como? Com ciência. Consciência do quê? Que você é da mesma natureza de Deus, que você é da natureza, com a mesma natureza, com o mesmo DNA, com o mesmo princípio, você vai exercendo isso. Agora eu preciso trazer para a realidade objetiva que está aqui, para viver isso no meu corpo, nas minhas emoções, no meu mental, e aí eu começo a frequentar a realidade que está acima dessa, que é a minha realidade intuitiva, perceptiva. Aí eu começo a ver a verdade face a face, como falava lá na Bíblia também. Aí eu estou frequentando isso por ciência, por aprendizado, isso faz parte da minha realidade. Eu não li num livro, e porque eu li num livro, está falando que é assim e é verdade. Eu vou experimentar o divino dentro de mim, e aí eu sei que não tem lugar, não tem vibratoriedade que me tire dessa harmonia, porque ela é minha, eu faço parte disso. Então, esse é o processo, você sai do instinto de proteção básico, são aqueles 5 purusharthas. Como são os 5 purusharthas? Primeiro, de proteção. Eternamente eu vou estar protegido em qualquer condição, em qualquer patamar, em qualquer época. Aqui no Brahma Samhipya, quando eu era bem instintivo, primitivo, até eu chegar
como fala lá nas obras, nas potestades. Eu vou eternamente conhecer o divino e eternamente me render. A partir de um determinado patamar, você vai experimentar o divino não só na hora do perigo e da confusão. Isso vai sendo naturalmente incorporado na minha jornada de discípulo com disciplinas que eu fui criando, destruindo, criando novas e me entregando de forma nova e me exercitando com disciplinas novas. Esse é o processo. Então, essa jornada aqui, eu vou sair daquele antigo instinto de proteção com uma cara de alguém que não se reconhece divino, que acha que tem alguém fazendo mal e alguém fazendo bem, eu estou à mercê disso. Eu dependo do bondoso olhar de Deus para mim porque eu acredito nele. Isso não tem fundamento. Deus é equânime, nós também temos que ser. E é nessa perspectiva que a Shuddha Dharma propõe. Então, a rendição ao divino e a disciplina, elas são eternamente mexidas. Eu fico pensando na condição, por exemplo, de Narayana, que tem bilhões de seres debaixo da sua proteção e do seu encargo evolutivo de levar esses determinados seres a determinado patamar, que certamente ele tem hierarquicamente que ele está debaixo do Narayana, que é do sistema solar e eternamente debaixo de uma série de outras. Então, nós somos, no processo evolutivo, eternamente alunos e professores. Quem está acima de mim é farol para mim, me ilumina. Ele mostra como fazer a jornada. Quem está abaixo de mim, eternamente eu sirvo, oferecendo aquilo que eu já acessei. Aquilo que eu já vivo de perceber que tudo é Deus, perceber que tudo é a natureza de Deus, e que eu entendo que tudo é necessário, aquilo que já está aqui, que já faz parte do que está aqui, todo momento eu estou sendo instruído por alguém que já está em algum lugar que eu ainda não cheguei, e eternamente eu tenho que servir aqueles que ainda não chegaram no lugar que eu estou. Então não tem lugar para arrogância, vaidade, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu cheguei em tal lugar, eu cheguei naquilo. Não existe esse lugar. Quando a pessoa já está, o mínimo, consciente dessa jornada evolutiva, que é eterna, infinita. Então, assim, aquilo que eu acessei, que ótimo. Leva isso como luz para quem está abaixo. Aquilo que eu não acessei, se sirva da luz daqueles que já acessaram. Renda-se a isso. E esse renda-se a isso é infinito. E é infinita a disciplina que eu vou ter que criar para acessar essas rendições. As disciplinas que eu vou criar para acessar essas condições. E esse é o processo que a gente vê na jornada que a Shuddha Dharma propõe. Essa jornada aí, ela é eternamente, né, eternamente de aprendizado e eternamente de distribuição daquilo que você aprendeu. Não tem lugar que você não tem nada para aprender e que você não tem nada para ensinar. Não existe esse lugar. Esse lugar é algum lugar que não existe no processo cósmico. Então, essa é a forma que a Shuddha Dharma propõe. Então, ela, considerando que se você entende que tudo é igualmente divino, que tudo é igualmente do mesmo DNA, da mesma essência, do mesmo princípio, da mesma raiz, tudo isso passa a ter uma outra forma de... Você quebrou aquela realidade que, assim, o acessar o divino é um divino fora de mim só. O fora de mim vai eternamente acontecer. Com aqueles que estão acima de mim, eu vou eternamente me servir da luz deles. E eu vou eternamente oferecer a minha luz para aqueles que ainda não tiveram essa percepção. E aí? Entendeu? Então, essa é a forma, né, que a Shuddha Dharma propõe. Ela, em nenhum lugar, ela põe você num lugar estanque,
Agora eu estou no paraíso. Sabe quando que é o primeiro paraíso que a gente perde? Quando nasce aqui no planeta? Aqui, agora? Aqui, agora? Nós saímos de um paraíso. Sabe onde? O útero. Ali eu não precisava fazer nada. Eu estava na plenitude. No hotel. 6 estrelas, que eu comia, dormia, acordava e eu estava eternamente suprido. Quando eu nasci, eu tive que começar a fazer isso. Como a Emília até hoje falou. Se eu não chorasse, ninguém vinha me nutrir. Se eu tivesse um desconforto físico com qualquer coisa, ninguém vinha cuidar de mim. E aí eu tive que fazer essa jornada. Igual a essa jornada que a gente faz como ser humano, igual a essa jornada que a gente faz como ser humano, é a nossa jornada como alma. Como alma. Como alma não é diferente. Enquanto eu fico pedindo para Deus, esperando que Ele me dê, é quando você é criança, esperneia lá para ser socorrida pela mãe, pelo pai, por quem cuida de você. Por quem nutre e abastece você e tem responsabilidade sobre você. Só que a hora que você virou adulto, que é a condição que o ser humano está acessando hoje, é virar adulto. Eu não faço só pedindo para o pai e para a mãe. Eu posso chegar e pedir para o pai e para a mãe me ajudar nisso, me dar um suporte nisso ou naquilo. Mas eu tenho que ter uso das minhas habilidades como ser adulto para me autossuprir, para dar conta da minha vida, para me abastecer como pessoa integral. Estilo a Shuddha Dharma propõe que nós sejamos seres humanos sintéticos, integrais. Como nós vamos ser seres humanos sintéticos, integrais, vivendo que nem a gente vivia eternamente? Aí eu tenho um problema, eu vou lá e peço socorro para Deus, aí eu me entrego, aí eu volto e continuo fazendo tudo que eu fazia. Não é assim. Da mesma forma que o ser humano nasceu e perdeu o berço, perdeu aquele lugar onde ele era suprido, automaticamente, nós, como seres em evolução, temos que também acessar este patamar que a gente acabou de falar. E eu vou evoluir, tem uma frase lá no Sanatana que ele fala exatamente isso. Todos nós seremos Narayanas. Jesus fala, as obras que eu faço, podeis fazer maiores. Eles não falaram isso de brincadeira. Para assim, olha, vamos estimular ele a fazer jornada. Ninguém faz isso desse jeito. Eles são seres absolutamente responsáveis. E eles querem que a gente experimente e usufrua desse processo cósmico. Como? Na plenitude do que nós podemos. Nós vamos, a semelhança, imagem e semelhança de Deus, fazer coisas como eles falaram. Jesus mesmo é um avatar. Ele falou, as obras que eu faço, podeis fazer. Como que nós vamos fazer se cada vez que eu tenho uma situação, eu me comporto como uma criança que chora e esperneia porque não deu certo do jeito que eu queria? Agora, acabei de viver uma situação que não deu certo do jeito que estava organizado aqui. Eu organizei tudo, preparei, arrumei, olhei, chamei 2, 3 técnicos, não deu certo, eu não sei ainda o que possa ser. Mas eu fiz o caminho que está na minha mão. Possivelmente não está bem feito com a qualidade que eu gostaria, e eu dei um susto em vocês, tirei vocês do conforto e do piloto automático aí de uma palestra, e fizemos outro caminho, né? Não sei com que qualidade, porque todo o processo aqui estava organizado para tal, mas a gente se ajusta eternamente, aprende. Eu falo que aprendendo e aprendendo na marra em algumas situações. Por quê? Não tem saída. Agora, depois eu tenho que tratar isso com prazer, com satisfação de quem usufrui do processo cósmico, com esta percepção grandiosa, exercendo as funções do divino naquilo que eu já consigo acessar com consciência. Aquela que está aqui, no tamanho que eu tenho hoje. Aqui eu não tinha há 10 anos atrás, 30 anos atrás, não uma evolução atrás, há 300, por isso que a gente não lembra das reencarnações, às vezes, e às vezes é necessário, você aí lembra e acessa. Né? Mas quando
Se você lembrar tudo, você vai olhar, vai ficar, nossa, que horror, como que eu fiz isso? Não, mas isso eu fiz no momento que aquilo era do meu tamanho. Como eu fazia coisas como criança, que não cabem mais eu fazer agora como adulto. Essa é a condição, como alma também, e não diferente. A mesma coisa com relação a entrar numa empresa, eu tenho que me habilitar e ter competência para aquilo. Para entrar e experimentar da vida divina, idem, eu tenho que fazer a minha parte. Não vai acontecer só porque eu peço e sou muito devota, seja de quem for. Não é só isso. Não é só isso, entendeu? Esse é o processo que a gente está falando, tá? Então, com isso, a gente quer fechar. Eu acho que eu dei conta de acessar todas as lâminas que estavam aí, né? Me desculpem o atraso por conta dessa situação que a gente teve que se ajustar aqui. E na última lâmina, eu estou agradecendo. Agradecendo primeiro, claro, Shri Yoga Devi. A Shri Yoga Devi, né, que é o Sutratma, a deusa, é ela quem põe a gente no jogo da evolução. Quem me tirou da condição de ameba, me trouxe para a condição que aqui estamos. Como seres humanos pensantes, racionais, né? Por isso, estudar as obras da Shuddha Dharma é fundamental, para a gente não cair em coisas que são estranhas ao conceito Shuddha e que põe a gente na dualidade. Esse é o que tem que vencer primeiro, né? Então, essa minha gratidão, primeiro a ela, Shri Yoga Devi, né? Estou no jogo e com aquilo que eu sou capaz de acessar, que eu absorvo do que vem dela, estamos acessando e fazendo a nossa distribuição naquilo que podemos ter e absorvendo daqueles que passaram antes de nós. Ali eu agradeço, como eu já falei antes, novamente vou agradecer ao Barreto. Eu não sei se talvez por minha jornada evolutiva, eu não sei se eu teria como, pela minha jornada evolutiva, não fosse através do conforto de conhecer Srivajra e a Shuddha Dharma dentro da minha casa, possivelmente, talvez desse mais trabalho para os grandes seres, né? Para a minha jornada. Mas eu tive este bom karma e esta responsabilidade, né? Que estou procurando satisfazer, né? A mim mesma e aqueles a quem eu procuro servir na medida dos meus limites e incompetências, né? Então, agradeço primeiro ao Barreto, que foi meu primeiro e vai ser meu eterno primeiro instrutor, porque foi ele quem me pôs no jogo primeiro. A Srivajra, com quem eu tive a felicidade de conviver por inúmeras vezes que ele ficou em casa, e até hoje, com os seus didáticos textos absolutamente simples, que eu procuro, tudo que eu vou transmitir no Shuddha Dharma, eu falo, vai pelo caminho do Barreto e do Srivajra, porque é o jeito que você faz chegar em mais gente o que você também absorveu por essa vida, porque eles foram meus primeiros e grandes instrutores, né? E Sri Janardana, que eu conheci criança, né, os que me conhecem aqui de Ribeirão Preto, convivem comigo, a Nelise está comigo aqui na sala, é a minha irmã caçula. Minha irmã estava no ventre da minha mãe estava grávida da Anne quando Sri Janardana esteve aqui. Eu era uma menina, eu tinha 9 anos de idade, pouco mais de 9. Então, que é a nossa diferença de idade. Tive o prazer e a satisfação de ter visto, né, ele passou em casa um periodinho pequeno, mas ele esteve, e eu nunca esqueci aquele olhar do Sri Janardana, maravilhoso. Nunca esqueci. E os textos dele são daqueles de sentar e meditar e ler de novo, e sentar e meditar de novo, porque eles são profundíssimos, mas eles demandam algum tipo já de conhecimento da Shuddha Dharma. Daquele conhecimento que a Shuddha Dharma propõe de forma didática através dos outros instrutores e que ele traz com aquela suculência de um filósofo Shuddha, né, de um grande psicólogo Shuddha que consegue acessar tudo aquilo que está ali, nas obras que você lê nos textos de Sri Janardana. Então, eu tenho profunda gratidão por todos eles. Shri Yoga Devi, claro, porque ela é a nossa, é quem me alimenta de Shakti para fazer o que estamos fazendo, né?
E agradeço ao Asham Mitra Deva por esse primeiro congresso online, que estamos tendo a possibilidade de experimentar. O Barreto, certamente, do jeito que ele gostava de novidade, ele ia estar feliz da vida se ele pudesse estar vendo, e de onde estiver, deve estar vendo, né? Que a gente não deixou de fazer o congresso, está aqui, né? E, além de tudo isso, né, agradeço aos membros, aos diretores, a todas as pessoas que estiveram aqui conosco, que a gente pôde distribuir isso que a gente pensa, percebe, conhece, e que sirva de reflexão para cada um, para que cada um, né, com aquilo que ouviu aqui, se parecer ilógico, vai atrás das obras, xereta no Bhagavad Gita, né? Aquele capítulo que a gente falou, ele é o primeiro do Bhakti Shatkam, 8º capítulo, né? Os 6 primeiros versículos, o que é ser virtuoso e o que é ser vicioso. Isso eternamente vai fazer parte do nosso jogo. Então, minha total gratidão, eu queria ter feito o Shuddha Dhyana para ser absolutamente didática com o que a Shuddha Dharma oferece. Eu ia começar com o Bhavana e ia terminar agora com 5 minutos de Shuddha Dhyana, que como a gente extrapolou em muito o meu horário, já me desculpem, o extrapolar, mas essa situação acabou fazendo isso. Eu acho que a gente, como instrutor, tem que ser exemplo, né? Então, me desculpem de transgredir o horário. Namastê, namastê, namastê. Gratidão.